Olá, convertedores de cafeína em código, de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas, de Floripa, aqui é a Jessie. No episódio de hoje, vamos entrevistar uma desenvolvedora que não apenas venceu a timidez dando palestras, mas também criou o Help for Papers para ajudar outros desenvolvedores a vencer o medo dos palcos. Venha conosco conhecer um pouco mais sobre essa convidada. Solta a vinheta, Ellen! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. E vocês conhecem o nosso programa de apoio? Pois é, o programa tem ajudado a gente bastante. Vocês sabiam que a gente está no Spotify, que a gente tem alguns custos, que assim, é bacana quando vocês ajudam a gente nessa vaquinha? Pois é, sabe como é que vocês podem fazer para ajudar a gente? Vocês vão lá no PicPay, picpay.me/pode programar e pode assinar lá qualquer plano. E assim, se você eu não entendi muito bem quais são as opções de plano, você pode ir lá no podeprogramar.com.br/apoiadores, que lá você vai ver o rostinho de todo mundo que já tá apoiando a gente. Também vai ver sobre os planos, que começam em R$3 e vão até 20, então tem apenas ajudar, participar, aparecer na página, receber o newsletter semanal, e o último plano é também para participar de sorteios mensais de brindes, caneca, cursos, livros, e aí por aí vai. Então, vamos apresentar, né, nossa convidada de hoje. Nossa convidada que não é a nossa assinante ainda. Não, ainda. Olha a gente já botando pressão. Então, a nossa convidada que é a Fernanda Bernardo. Isso. Oi, Tá presente, Fernanda. eu sou a Fernanda Bernardo, sou desenvolvedora de software lá no Elo7, com foco maior em front-end. E, além disso, eu sou criadora do Help for Papers, que é um projeto que eu tô tocando para ajudar as pessoas a começarem a palestrar, a vencerem a timidez, a se expressarem melhor, né, pro mundo, assim. E, além disso, eu também dou feedback através do Help for Papers para quem já dá palestra, para quem já tá dando palestra, já tá nesse mundo, e gostaria de receber um feedback aí mais completo e melhor montado, vamos dizer assim. É porque, às vezes, a gente fica um pouquinho tímido, né, de falar alguma coisa, né, e aí é legal essa parte de dar feedback. Sim, porque, na verdade, dar feedback é uma coisa bem complexa, né? Bem difícil. Porque não é só falar, eu não falo assim, tá bom, tá ruim, né? Eu vou realmente dar um feedback e falar assim, olha, você pode melhorar tal e tal coisa, e porque eu já estudei alguma coisa e vi, por exemplo, um TED Talk ou em algum livro, que isso ajuda a melhorar a palestra também. Além disso, eu tenho um curso de front-end, do básico, assim, de HTML e CSS. Eu faço mentorias de front-end e hoje eu tô com uma mentoria que eu tô fazendo gratuitamente para um grupo de pessoas do Help for Papers, para ajudar eles a começarem a palestrar. Olha só! Então vamos ver o que vai dar essa turma. Eu espero poder compartilhar aí bons resultados com todo mundo. Além disso, sou MVP, que é um prêmio dado pela Microsoft. E eu sou também criadora do Diabetes Mais Doce, que é um blog hoje sobre diabetes, porque eu sou diabética. Então ali eu compartilho muitas coisas sobre como você pode viver bem e saudável tendo diabetes, que não é uma doença, né? Que você não precisa ser uma pessoa doente ali. E eu criei um aplicativo também que não tá disponível, que na verdade só eu uso. Então por enquanto tá em fase de testes. Mas eu criei um aplicativo, eu fiz toda a parte de criar um projeto, né, desenvolver um projeto, não só criei o projeto, mas eu desenvolvi, né, eu codei ali o aplicativo Android, que é pra facilitar o meu dia a dia, né, de todas as coisas que eu preciso fazer pra minha diabetes. E eu acho que é isso. Mas vamos voltar então pro início, de como é que tudo começou, né? Onde que na sua vida tudo era mato? Tá, tudo era mato, na verdade, tudo era tímido, né, tudo era fechado. Mas assim, quando você era criancinha lá em Barbacena, você pensava assim, nossa, computador, quero ser programadora, ou não, nem sabia que isso existia? Jamais. Eu sabia que eu gostava de duas coisas, que uma era computador, mas não era nada de programação, assim, nada. Era tipo, eu gosto de mexer no computador, eu gosto de entrar na internet, mexer umas coisinhas bonitas, mas eu não fazia ideia do que era programação. E eu gostava de matemática. E assim, na verdade eu caí de paraquedas totalmente
totalmente nesse curso, que eu queria fazer design de jogos. Coloquei na minha cabeça que eu queria fazer design de jogos, e aí o que aconteceu foi que eu conversei com o professor, tudo tal, que eu queria fazer isso. Só existia, acho que na Embi Morumbi, esse curso aqui em São Paulo. E eu tinha um sonho desde pequena, que era estudar na USP. Eu queria porque queria, só que daí esse curso não tinha na USP. É um sonho humilde, né? Era um sonho humilde, eu queria, né? Só que com esse curso eu não ia conseguir isso, porque não existia esse curso na USP, né? Conversando com o professor, tudo e tal, ele começou a me orientar, falou assim, você pode pegar uma coisa que seja mais abrangente, que era a ciência da computação, né, que ele falou pra mim, né, e depois você se especializa. E aí eu descobri que tinha ciência da computação, mas até então, sei lá o que era programar, né, não fazia ideia. E aí eu me inscrevi pra fazer ciência da computação como primeira opção, e na segunda e terceira opção coloquei sistemas de informação. E aí eu prestei a FUVEST e tudo, eu passei, na verdade, eu não passei em ciência da computação, que era o que eu queria. Eu passei em sistemas à noite, que era, tipo, minha última opção. E aí eu já fiquei super chateada, na verdade. Foi totalmente contrário. E eu fiquei muito chateada, aí eu comecei a falar que eu ia fazer cursinho de novo, pra blá blá blá, mas eu não fazia nem ideia, nem do que era ciência da computação, nem do que era sistemas, né? Eu não sei porque que eu tava chateada, na verdade. Você tava aquela rebelde sem causa, sem saber o que tava acontecendo, você simplesmente tava chateada. Exatamente, tava chateada porque eu não tinha conseguido passar na minha primeira opção. E aí, os meus pais achavam que eu acho que eu tava louca, né? E falaram assim, tenta alguma coisa, sabe? Depois você consegue alguma transferência interna, se você não conseguir, mas, tipo, tenta, vai ver o que é isso, tenta fazer lá a inscrição. E aí eu fui, que era na USP Leste, não é na USP que todo mundo conhece, do Butantã, da cidade universitária. Deixa eu te falar, eu não conheço a USP. Não conhece, não tem problema, mas provavelmente você deve ouvir falar da cidade universitária. Se você ouvir falar da USP, é da cidade universitária. A USP Leste é um canto esquecido, geralmente. Sim, acontece isso nas melhores universidades. Tem um cantinho lá. É o cantinho, que aí é na zona leste de São Paulo. E aí eu fui lá fazer a minha inscrição, tudo e tal, e daí no momento de loucura eu falei assim, eu vou fazer pra esse mesmo à noite, porque eu também não queria estudar à noite, né? Minha vida inteira eu estudei de manhã e eu não queria. E aí eu falei, não, vou me inscrever, porque já que eu passei nisso, vamos aceitar o destino e vamos se inscrever e ver o que acontece. E aí eu me inscrevi, e eu comecei a fazer o curso, e aí eu fui começar a descobrir o que era programar, o que era programação e o mundo de TI de verdade, né? E aí eu vi o quanto que eu tava atrasada com relação às outras pessoas que já tinham descoberto sobre esse mundo. Desde os 12 anos, né? Tinha gente que já programava há muito tempo, já sabia o que era todo aquele mundo. Na primeira aula que eu tive de introdução à programação, eu fiquei, nossa, eu vou precisar estudar muito pra chegar nesse, né, no nível de todo mundo. E aí eu comecei a ralar pra caramba, estudar pra caramba, e aí eu comecei a descobrir que eu gostava desse mundo de verdade, comecei a gostar de programar, e eu achei tudo muito legal, e eu acertei no curso por sorte, assim, né. Eu dei sorte de gostar do que eu tava fazendo. Depois na faculdade, quando eu entrei, o primeiro baque que eu tive foi a da programação, e o segundo, assim, foi que era 180 alunos no total, e a maioria eram homens, né, a grande maioria devia ter umas 20 mulheres, provavelmente, e o que acontece quando você é uma minoria é que todo mundo começa a te conhecer, né, todo mundo te conhece. Você vira ponto de referência, né? Exatamente, e o que aconteceu ainda depois é que as meninas que desistiam, elas foram desistindo do curso, então eu virava cada vez mais um pontinho amarelo. Eu era uma de 8 numa turma de 50, né? Então, eram 8 pra 42. Até eu largar, tinha sobrado acho que umas 3. Quando eu saí, tinham 2. Era tipo isso mesmo. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, assim. Eu não conseguia conversar com mais 2 pessoas ali no grupo. Eu não conseguia conversar num grupo pequeno de pessoas. E aí, eu vi que ou eu tinha que começar a me virar, né, começar a falar com as pessoas, ou eu ia viver numa bolha ali dentro e não ia fazer parte de nada, né. Então, aí eu comecei a enfrentar um pouco essa timidez. Então, eu comecei a falar assim, eu vou ter que falar com as pessoas de alguma forma. E eu comecei a participar de tudo quanto era coisa da faculdade. Eu ficava praticamente o dia inteiro na faculdade. Eu participava de mentoria, de grupo de estudo, eu ficava lá o tempo inteiro. E eu fui conhecendo muita gente nesses lugares. Porque como eu fazia parte de tudo, eu comecei a conhecer aluno da manhã, da noite, de tudo quanto é período, e as pessoas começaram a me conhecer também, então ali eu comecei a vencer um pouco essa minha timidez. E aí, na verdade, até aí foi o período do o mato fechado, que nem vocês falaram, que é o período da timidez total, de não saber o que eu ia fazer, de não saber pra onde ir, de não saber onde eu estava me metendo de fato, porque eu não fazia ideia de que mundo era aquele, e a faculdade foi que começou a abrir um pouco as portas pra mim, começou a fazer com que eu vencesse minha
timidez e começasse a conhecer o mundo de TI em si, né? Assim, Fernanda, antes da gente avançar um pouquinho no tempo, a gente vê isso que você, que a Jessie falou e tudo mais, que algumas meninas, elas entram na faculdade, tanto de sistemas, de ciências, nas faculdades de tecnologia, talvez pensando numa coisa e elas acabam achando que é outra. Nesse momento aí, você tem alguma dica, alguma coisa que elas podem estar percebendo, talvez, assim, um pouquinho já no início, se aquele curso ali, o que é que elas podem explorar mais naquele curso para elas aproveitarem mais e continuar. Porque, às vezes, a gente recebe muitos feedbacks de moças falando que, assim, eu tô aprendendo a programar agora, eu comecei na área, mas eu desisti por causa, por exemplo, de algum professor X que falou uma coisa numa conotação machista. Eu desisti porque tinha muito homem na sala e isso me assustava, e isso me desestimulava. Aí você vê também relato falando assim, fulano, e esse fulano inclui professor, aluno, que subestimavam. Falava assim, olha, computação não é pra mulher. O que você tá fazendo aqui, querida? E nem falar querida. Mas sabe que eu tenho uma dúvida? Eu queria um dia conversar com caras que, tipo, são minorias nas áreas deles, sabe? Tipo, o cara que faz faculdade de enfermagem, por exemplo. Será que existe o contrário nessa situação? Eu sempre tive essa questão. Eu acho que não existe, pelo menos eu nunca vi sobre. Eu não sei se é porque mulher é mais receptiva, em teoria. Assim, né? Tipo, a gente normalmente, eu acho que acolhe mais do que os caras, não sei. Eu vou te falar que a minha faculdade, ela foi assim. Depois eu vou achar o meu convite de formatura. Quando eu entrei na faculdade, eram mais ou menos 50 alunos no geral, no total, e eram em torno de 8 homens. Aí alguns desistiram ou não continuaram, mas aí vieram os outros das outras turmas que formaram com a gente. Eu lembro que formou 44 ou 45 pessoas, e aí eu lembro que eram 4 ou 5 homens. Eu sei que era um número redondo, tanto de mulher quanto de homem. E assim, nas fotos, tem muitas fotos que eles estão no meio da gente, porque eles eram minorias. Só que aí na faculdade de fisioterapia era assim, na faculdade de enfermagem até que eu vi mais homens até do que na de fisioterapia. A área da saúde, ela concentrava no campus que eu estudava, exceto o de biologia, mas biologia tinha mais também. Mas assim, nunca que eu vi homem se sentir intimidado, eu nunca vi homem desistindo porque alguém falou que aquilo não era pra homem, ou que aquilo era coisa, o tal do, isso aqui é coisa de viado, que não sei o que e tal. Assim, nunca vi. Só que tem uma das matérias lá da fisioterapia que você tem que ter um contato direto com a pessoa que você ensina a fazer massagem, que era chamado de recursos terapêuticos manuais. E aí, não fazia homem com homem. Não podia fazer homem com homem, né? Eles sempre caçavam uma dupla feminina e as mulheres, às vezes, não queriam fazer com eles. Às vezes, rolava essa treta aí. É que eu acho que vem bastante coisa cultural, né? Totalmente. Que, tipo, a mulher, ela acaba catando mais a isso, né? De certa forma. Pela cultura. O homem, ele já, sabe, não se importa com o que os outros falam e vai. Eu acho que isso vem muito culturalmente, não que tenha que ser assim, né? E vindo da pergunta, eu mesma, eu tinha muita gente duvida, muita gente mesmo, até hoje em dia. Às vezes não só por eu ser mulher, mas pela minha idade. Eu entrei na faculdade bem nova, entrei direto do ensino médio. Tinha gente lá que tá bem mais velha que eu. E eu fui uma das poucas ainda que se formou em 4 anos, né, no tempo mínimo. E do tempo inteiro eu ouvi alguma coisa assim, mas não é pra mulher, eu acho que eu nunca ouvi. De faculdade em si, né? Mas alguns estímulos, né? Alguma coisa tentando me pôr pra baixo. Mas eu, particularmente, Fernanda, eu pegava isso e usava como uma força justamente pra provar pra pessoa que eu conseguia. Então, qualquer pessoa que tentava duvidar de mim, eu reverto isso e falo assim, beleza, você duvida então que eu faço isso? Então beleza, então eu vou lá e eu vou te provar que eu sou capaz. Então você pegava aqueles limões e fazia uma limonadazinha ali, Exato. Né? Eu gostava de provar mesmo. Eu acho que uma coisa que acontece muito com a gente nessa área, até uma coisa que eu tava comentando com a Ana esses dias, e pessoal que tá ouvindo assim, não é a hora do mimimi não, tá? Mas é uma coisa que eu percebo e tem acontecido muito comigo. Porque eu tenho que lidar com equipe
equipes de TI, tipo, de infra, de outras empresas, de fornecedor, de infraestrutura mesmo. E sempre que isso acontece, os caras sempre mandam um e-mail ou no telefone mesmo e falam assim, não, mas então, né, eu falei contigo aqui, tá, mas quem que é a pessoa mais técnica que eu posso conversar? Isso, assim, isso aconteceu nas últimas, sabe, 2 semanas, umas 3, 4 vezes, sabe, comigo. Comigo acontece que eu sou front-end. Não, tem mais. O dia que você me contou esse caso aí, você contou quando a gente tava saindo lá do evento. Eu tô lembrando exatamente no lugar que você me contou isso. Não, mas depois disso aconteceu de novo com outras pessoas, de outras empresas, sabe? Aí eu comecei a pensar, mas gente, será que é só porque, tipo, eu sou uma mulher que tô fazendo aqui a mediação? Então ele acha que, tipo, vai ter outra pessoa, sabe? Achava que você era secretária, alguma coisa. É a questão cultural, né? Não, secretária acho que não, mas é sempre aquela coisa de achar assim, chama o menino lá da TI, sabe? Pra falar comigo. Tendem a achar que as mulheres, elas não são mais técnicas, que elas ou elas ficam na parte superficial, ou elas, sei lá, elas não sabem de nada do que elas estão falando. Tanto que a questão do lado do front-end, acontece isso bastante também, que acham que só porque eu sou front-end, eu só sei deixar as coisas bonitinhas, que eu não sei mexer no back-end, que eu não sei olhar pra uma infra. Óbvio, não é a minha praia porque eu não gosto tanto dessa área, mas eu já mexi muito com back-end, eu sei mexer no back-end, eu sei mexer um pouco com infra, eu sei a parte técnica também, e no front-end, inclusive, eu uso bastante coisa técnica, de infraestrutura, de estrutura de dados e tudo mais. Acredito que isso aconteça bastante por acharem que a gente vai ficar de uma forma superficial, assim. Mas, de novo, eu acho que isso vem muito da cultura, né? A nossa cultura acaba enraizando isso um pouco, então cabe a nós, mulheres, provar que isso é o contrário, né? Que a gente pode ir lá e palestrar sobre um assunto técnico, não ir lá palestrar sobre, às vezes, falar sobre coisas superficiais, mas falar de conteúdos técnicos e conteúdos bons, de programar mesmo, de fazer projetos que tenham aí uma base técnica pesada, e eu acho que quanto mais a gente se mostrar, ou quanto mais a gente mostrar para as pessoas que a gente faz, as mulheres fazem, são capazes de fazer essas coisas, eu acho que cada vez mais a gente vai conseguindo quebrando essa barreira, vamos dizer assim. Porque isso é um processo muito lento, né? A gente vai todo dia lá e dá cara a tapa. Sim. Assim, todos esses caras que falaram isso pra mim, nenhum deles estava falando, tipo, mal intencionado, sabe? É como você falou, é questão cultural. Ele é tão acostumado a ver que 95% das pessoas com quem ele vai conversar são outros caras, que quando ele vier falar com a menina, ele sempre vai achar que essa menina é a secretária, só tá fazendo meio de campo, mas no final das contas não vai ser essa pessoa que vai botar a mão na massa. Então, quando você vai lá e fala assim, não, eu sou a pessoa técnica que vai falar com você, o cara fala, tá, ok, sabe? Também não fui em nenhum momento desrespeitada, nem nada do tipo. É só porque é sempre chato, sabe? Porque você tá ali todo dia na frente da equipe, sendo uma referência, e daí quando você tem que falar com outra pessoa de fora, você chama a pessoa mais técnica, sabe? Isso é um pouco chato. Sim, tem gente que é mal intencionada, sim. Eu acredito que tem algumas pessoas que são bem mal intencionadas, mas outros não são mal intencionados, ou fazem às vezes até sem querer, ou às vezes é uma pergunta sincera ali que ele não tem conhecimento do que tá acontecendo. Sim, com certeza. Ele também pode não saber realmente quem vai conduzir o processo. Sim. Então, por isso que eu não julgo, entendeu? É só, assim, pra falar pra que os caras que estão ouvindo, pensa um pouquinho antes de perguntar, sabe? Às vezes a menina vai ser essa pessoa técnica e que legal. Sim, e voltando acho que na pergunta que a Ana fez no começo, como as meninas que estão começando hoje, né, descobrem, e eu acho que até os meninos também, porque às vezes eles não estão na área que eles gostam, né? Eu até um dia peguei um motorista de Uber que ele tá mudando de área completamente, ele era analista de sistema, tá fazendo psicologia. Exatamente. Achei muito massa isso. Então, mas eu acho que, como essas pessoas devem saber, eu acho que assim, na faculdade, algumas faculdades têm um problema, pelo menos a minha tinha, que o primeiro ano, a gente praticamente não aprendia matérias do nosso curso, né? Então eu fiquei praticamente o primeiro ano inteiro, eu aprendi Introdução à Programação 1 e 2, e Cálculo 1 e Cálculo 2. Foram as únicas matérias do meu curso mesmo, o resto era o ciclo básico. Era multidisciplinares, de várias coisas, eu tive até psicologia, só que não tinha nada a ver com a minha área em si, né? Então você fica às vezes 1 ano, 2 anos pra descobrir se você realmente gosta daquela coisa. Então eu acho que assim, pra quem tá começando e não tem tanto essas matérias, eu acho que é ir atrás mesmo, ou de coisas extracurriculares na faculdade. Então faculdades geralmente têm grupo de estudos, tem mentorias, tem empresa júnior, diretório acadêmico, né? Tem várias coisas que te dão abertura pra você conseguir, vamos dizer que assim, testar um pouco mais na vida real do que seria a faculdade, e que te dá aquela visão um pouco melhor de se você tá no caminho certo ou não. Então eu acho que aproveitar primeiro o que você tem na faculdade, eu acho que é um grande ponto, que poucas pessoas aproveitam realmente o que tem ali dentro da faculdade. Tem as próprias iniciações científicas, tem um
monte de coisa que você pode aproveitar na sua área. E depois, saindo um pouco ali da faculdade, tem as comunidades de desenvolvedores, então tem os eventos, tem meetup, tem as próprias comunidades em si, que ajudam as pessoas a entrarem pro mundo da programação. Então tem várias coisas aí que a comunidade oferece de forma gratuita, que as pessoas podem começar também a ver como é que é na vida real, como que é um trabalho, como que é isso, e começa a sentir um pouco se é isso que você gosta ou não. E para as mulheres em específico, eu acho que é pra vocês não desistirem, sabe? Se a primeira pessoa vir lá e te jogar um balde de água fria, transforma isso em balde de água quente, sabe? Transforma isso em energia pra você continuar, porque balde de água fria vai vir de todos os lugares. E pros homens também vem, só que talvez venha um pouco menos do que pras mulheres. A questão é se você vai tomar o banho ou se você vai transformar isso em uma coisa produtiva. Eu acho que é isso, é não deixar bambear primeiro balde, sabe? Aí a gente tá falando aqui de faculdade e tal, esse período. Aí vamos pular um pouquinho, avançar um pouquinho. Uhum. Aí você já tava se ambientando mais e você começou a fazer estágio. Isso. Na verdade, eu planejava fazer estágio, no meu planejamento perfeito era no último ano da faculdade. Mas isso acabou acontecendo no segundo ano da faculdade, na metade do segundo ano. E acabou aparecendo um estágio que foi na Kaelo, inclusive, que é uma empresa aí de ensino de TI, de coisas de programação. Hoje em dia de mais coisas além disso. Hoje é um grupo, né? Hoje é um grupo enorme que tem, na verdade, vários ramos aí. E aí eu comecei a estagiar lá e pra mim foi uma grande abertura, que eu comecei a ter acesso a muito conteúdo, né? Saiu ali da faculdade e eu comecei a pôr na prática, eu fiz os cursos lá de dentro, eu tinha acesso ao Alura, então eu comecei a gerar muito conhecimento, assim, muito conhecimento. Então ali minha curva, assim, de aprendizado subiu enormemente e eu comecei lá a ter contato com as comunidades, né, com a parte externa, e aí eu comecei a entender o que eram os eventos, então eu comecei a participar de eventos, ir em eventos, e aí foi lá que começou também a minha primeira oportunidade de palestrar, porque lá eles são, né, ainda hoje bastante fortes nisso, eles não só estão presentes nos eventos, mas eles palestram também, então tem toda a parte de curso também, então tem os instrutores, então eles têm bastante essa coisa de ensinar, né, bem forte lá, e aí foi lá que eu recebi minha primeira oportunidade de palestrar. Uhum. E como é que foi essa coisa de palestrar a primeira vez? Aquela timidez? Como é que você conseguiu falar o primeiro A, assim, em público? Então, na verdade, eu não queria de jeito nenhum isso. Não queria mesmo. E falei várias vezes pra eles que eu falei assim, eu não vou palestrar, não consigo, eu sou muito tímida, não consigo nem, sabe, apresentar as coisas lá dentro, que tinha às vezes almoço técnico e tudo mais, então eu não queria de jeito nenhum. E eles foram conversando comigo, era pra ser num evento que eles mesmos estavam organizando, que era o Conexão Java, e a proposta era falar sobre o projeto que eu tava participando desde que eu entrei na empresa, que era o Guji, e que eu tava participando da migração do Guji, que é um fórum de perguntas e respostas ali. E aí, ainda falando assim, olha, a gente te coloca pra palestrar junto com outra pessoa, então essa pessoa ela vai estar ali pra te ajudar. Se você travar, ela vai estar ali pra perguntar, qualquer coisa ela tá ali, né? Então, eu acabei aceitando. Nossa, foi assim, eu treinei pra caramba. Eu reunia lá com era o Chico, que ia apresentar junto comigo, eu reunia com o Chico pra gente treinar, a gente montou a apresentação, testou ela várias e várias vezes. E aí, no dia do evento, a minha palestra ia ser a última do dia. Então, eu fiquei foi um dia no estado de nervos, assim, altíssimo, né? Eu fiquei o dia inteiro sem comer nada. Eu não conseguia comer nada. Tanto que, assim, depois que eu consegui palestrar, teve o coffee logo depois. Eu fui atacar o coffee porque eu precisava me alimentar. Tava morrendo de fome. Espera só um pouquinho. Você tá falando um negócio aí que eu tô pensando. Às vezes, a gente não tem esse pensamento. A gente sabe que a pessoa que ela tem diabetes, ela precisa se alimentar certinho. Então, se eu já sei que eu tenho que, de vez em quando, alimentar e tudo mais, não é também sair tomando refrigerante, tomando sorvete, não é isso não, gente. É alimentar mesmo, tem que comer alguma coisa, algum nutriente mesmo, alguma coisa que vai nutrir. Como que é você ter ficado o dia inteiro aí e não ter dado um piripaque? Então, na verdade, eu não sei como, mas o que acontece é que eu controlo bem minha diabetes, assim, então eu tô sempre medindo, e eu sempre tomo insulina porque eu tô comendo, então eu comia bem pouquinho ali, eu já tomava insulina para aquilo pouquinho que eu tava comendo, e eu fui controlando, mas a questão é que eu não conseguia realmente comer nada, assim, tipo, não dava. Eu até tentei várias vezes, eu comia assim, sei lá, se eu comia um pão de queijo, foi muito, eu lembro que teve um almoço, a gente foi no self-service,
self-service. Não, era comida à vontade. Era um X, você comia à vontade. E eu lembro que eu paguei caro por aquilo, eu comi um pedacinho de pudim. Foi o único que eu consegui comer. Mas realmente tem esse negócio. Eu controlava pra ver se não ia ter o piripaque, né? Nossa, mãe. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, já que você vai em vários eventos e aproveitando essa parte aí de diabetes, às vezes os eventos não preocupam com as pessoas com algumas situações, tipo, se a pessoa ela é diabética, Sim. se ela tem alguma intolerância ou se mesmo ela é vegana. Você percebe, assim, que tem uma preocupação ou não? Como é que é? Olha, a diabetes em si, nunca ninguém me perguntou quanto a isso em si. Às vezes eles perguntam sobre restrição alimentar, mas geralmente eu vejo assim, hoje em dia parece que eles estão aumentando essa preocupação, estão colocando às vezes algum lanche, algum coffee que é vegetariano, às vezes esquecem os veganos, às vezes colocam vegano, então hoje eu percebo que tá aumentando assim um pouco essa preocupação. Quanto a diabetes, é difícil ter um refrigerante diet, um suco diet, é bem difícil ter essas coisas. É que assim, como eu, por exemplo, eu não tenho restrição nenhuma, porque apesar de ter diabetes, eu posso comer assim, a doce, eu posso comer de tudo, porque eu faço um controle, né, que é pra tomar insulina de acordo com o carboidrato que eu como. Uhum. A sua diabetes, ela é controlada, né? Tem gente que ainda tá na luta pra ela ser controlada. A gente só salientando isso aqui, porque não é todo mundo que tem controle, né? Exatamente. E na verdade o que eu faço hoje é um tipo de terapia nutricional que é feita pra, independente se você é controlado ou não, você pode fazer essa terapia nutricional, só que assim, com acompanhamento médico, não é uma coisa que veio da minha cabeça. Essa terapia nutricional, ela faz a contagem o nome dela é contagem de carboidratos. Mesmo você tendo um mau controle, você pode recorrer a essa terapia pra tentar manter, na verdade ela te ajuda a manter o seu controle de uma forma melhor. Só que assim, porque o que acontece? Você ganha essa possibilidade de comer de tudo, mas você precisa ser mais responsável com aquilo que você tá comendo. Porque você vai fazer um monte de conta, você vai contar tudo que você vai comer. Então, tipo, você tem que ficar vendo tabelinha nutricional de tudo, contar carboidrato de tudo, tomar insulina toda hora. Eu me pico de umas 8 vezes por dia. Qualquer pessoa pode ir atrás disso, sim. Qualquer diabético pode ir atrás dessa terapia, só que tem que ser com acompanhamento médico. Mas desse empurrãozinho que você teve lá com O Chico. Isso. Aí você sentiu, quando você deu a palestra, você sentiu que era isso que você queria? Ou que você queria muito mais, você queria ver outras pessoas também palestrando? Como é que foi esse clique pra você começar a pensar em compartilhar seus conhecimentos? Na verdade, assim, desde pequena, desde que eu tava no colégio, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu ajudava, ensinava, sempre tentava ensinar de uma forma mais simplificada, vamos dizer assim. Então, eu sempre gostei disso. E aí, quando eu dei a palestra, eu percebi que eu podia atingir muito mais pessoas de uma vez só e passar aquele conhecimento que eu tive. Eu falei assim, poxa, eu posso melhorar isso em mim e, além disso, eu posso melhorar minha comunicação, porque eu sou muito tímida, então eu não consigo me comunicar com as pessoas. Então, eu posso melhorar minha comunicação e eu posso ajudar um monte de gente de uma vez só. Então, o clique, na verdade, foi esse. Eu nem tinha pensado ainda em ajudar outras pessoas a palestrarem também. Eu nem tinha passado pela minha cabeça nessa época isso. Entendi. E, assim, nessa época, você leu algum livro? Você tem alguma indicação de alguma coisa, assim, que você poderia já dar aqui pra gente, pras pessoas? Nessa época, não. Nessa época, eu não li nada. Na verdade, eu fui só com o que eu tinha de conhecimento, que eu tinha ali na Kaelo mesmo, né? Como eu tinha muito contato com o instrutor e tudo mais, eu fui pegando muito a forma de ensinar dele. Hoje, o livro que eu já li, assim, que eu achei muito bom, foi o livro do TED Talk. O TED Talk tem um livro que eles explicam como que é o processo deles para preparar um palestrante. Eles explicam assim tudo, toda a parte de oratória, como que às vezes você pode mudar um pouco a sua fala para você passar a sua mensagem melhor. Então é um livro assim que eu super indico, que eu achei super legal assim. Você tá falando aí de um livro que você tá falando do TED Talk, esse aí inclusive eu ia pegar ele na biblioteca, mas eu acabei pegando um outro e agora eu vou pegar esse que você tá falando, já que você indicou, mas eu tô lendo um do Roberto Chiniachik que chama Os Segredos das Apresentações Poderosas. Depois eu também vou deixar o link aqui, que ele também dá alguns truques, algumas coisas. Então, assim, eu acho que essa conversa aqui desse episódio, ela não vai servir
para vocês que estão nos ouvindo, não vai servir só para vocês palestrarem, é para vocês se comunicarem melhor com todo mundo. Ninguém é uma ilha que não convive, que não conversa. Então a gente vai dar dicas aqui para você se comunicar melhor. Se você for dar uma palestra ou se você for fazer algumas apresentações em público, vai ser bom também o que a gente tá falando aqui. Com certeza, porque na verdade o que eu aprendi muito com as palestras foi exatamente isso, foi conseguir me comunicar melhor, foi conseguir conhecer pessoas, foi conseguir descobrir coisas novas, né, porque quando você conhece pessoas, você descobre novos horizontes, novos mundos, e eu consegui melhorar minha comunicação dentro do meu trabalho, minha argumentação, passar minha mensagem melhor, passar minha ideia melhor. Então assim, você não é só palestrar, né, palestrar ali é uma pontinha, você acaba descobrindo ali um mundo que é a comunicação em si, que é enorme e te traz muitos benefícios, porque você se comunicando melhor, você tá mostrando ali quem você é pro mundo, né? E você fazendo isso, você só tem a ganhar. E você reforça muito conhecimento, né? Uma coisa que o Pode Programar, ele traz pra mim, pelo menos, é o reforço de todo o conhecimento que eu venho adquirindo, estudando. Além do que eu já estudo mesmo, da parte de programação, eu vou aprendendo coisa nova, eu vou estudando, por exemplo, a Jessie e a Fernanda, a gente tava conversando aqui antes, a gente tava com uma ideia de pauta, a gente foi conversando, falou assim, não, vamos trocar para outra. Então eu já tinha estudado muita coisa do que uma proposta inicial, que ela vai acontecer, porque eu adorei demais isso aí. Eu não vou dar spoiler do que é, mas a Fernanda vai voltar para falar. E assim, é muito legal isso. É o transmitir conhecimento que reforça muito mais o seu do que até de ensinar a pessoa, porque às vezes a pessoa não tá naquele momento que ela tá pegando bem a coisa, mas você tem que estar sabendo razoavelmente bem aquilo que você tá falando. Com certeza. Eu acho que essa parte do conhecimento, pra mim, sempre foi muito importante, porque eu costumo, não sei, acho que vocês provavelmente também devem escutar isso bastante, que é aquele negócio assim, pra que eu tô aprendendo isso, né? Eu acho que é o clássico, né? Tanto acontece bastante na faculdade, acontece em tudo que é canto, né? Por que eu tô aprendendo isso? Pelo menos, eu tenho um negócio pra mim que conhecimento nunca é demais. E, às vezes, eu aprendo um negócio que pra mim não tem serventia naquela época, mas eu vou descobrir que tem serventia daqui a uns anos, ou se não, eu transformo aquilo que eu aprendi, eu transformo em alguma coisa que eu tô usando hoje. Então, eu acho que o conhecimento nunca é demais, assim. Então, eu sempre reforço muito isso na parte de programação, na parte de comunicação, parte pessoal. Nada demais, assim. Sempre aprendam e aprendam com a mente aberta, que você pode, às vezes, transformar aquilo para uma super ideia, para um super projeto seu, que pode dar certo e você pode, sei lá, abrir uma empresa e viver daquilo. Sei lá, pode acontecer muitas coisas aí que a gente não sabe. É o que a gente sempre fala de participar de evento, né? Você vai para um evento com a cabeça e você sai de lá com um monte de ideias pequenininhas que você junta. E hoje eu tava lembrando de uma palestra que eu vi no TDC em abril, acho, e eu ainda tô tentando trazer isso pro meu dia a dia na empresa, sabe? Então, eventos, né, ou seja palestrando, ou seja assistindo, você sempre sai melhor do que entrou, né? Nem que seja por conhecer outras pessoas e trocar uma ideia, e aquela ideia pode virar outra coisa. Você vai na ideia de ir pra um evento, de sempre que vai aparecer, alguém vai te dar alguma sementinha. E aí você vai fazer daquilo ali que você quiser. Sim, eu acho que assim, eventos pra mim eles sempre tiveram desde o começo da faculdade. No começo da faculdade eu ia em eventos assim, de tudo quanto é coisa. Eu já fui de Linux, de C, de empreendedorismo, de front-end, de tudo quanto é coisa eu ia nos eventos. Eu não fazia ideia do que eles estavam falando, mas depois de várias vezes, escutando aquilo várias vezes, aquilo foi fazendo sentido pra mim, até que eu comecei a aproveitar aquilo de outra forma. E aí hoje eu vou pros eventos, eu vou pra palestrar, que também é um grande ganho pra mim, porque geralmente eu palestro sobre coisas que eu não sabia antes, então eu uso as palestras pra eu aprender alguma coisa nova. Não que eu vou pra palestra sem saber nada, mas obviamente isso não acontece, mas eu me preparo muito e eu começo a estudar muito pra eu conseguir ensinar numa palestra. Eu fiz isso na minha última e primeira. Dá muito certo, assim, dá muito certo porque você tem ali um deadline, né, você tem um tempo que você precisa aprender o negócio e conseguir ensinar pra alguém aquele negócio. Eu acho assim, se você quer começar a palestrar, tem interesse de aprender uma coisa nova, use isso a seu favor. O problema eu acho que é o medo, né, de você fazer isso, porque é aterrorizante. Sim, o medo é enorme, eu concordo. Eu geralmente fico num estado de nervos total, assim, mas pra mim, no final, assim, vale muito a pena. O resultado vale muito a pena.
falou aqui de várias coisas, mas tipo, a gente já comentou do Help for Papers. Você pode falar um pouquinho mais do que você faz no Help for Papers, assim, qual que é o seu trabalho? E se algum ouvinte quiser participar, seja te ajudando, eu não sei nem se tá aberto pra ajuda também, né? Ou pra ser ajudado, como é que faz? O Help for Papers, ele é um projeto para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, né? Hoje eu tô com alguns focos no Help for Papers. Um deles é a parte de feedback. Então, ajudar as pessoas, elas mandam as palestras delas e eu dou um feedback estruturado, bonitinho e tal, falando o que ela pode melhorar e o que tá muito bom, o que ela tá fazendo muito bem. Então, eu tenho essa parte de feedback e tem a parte de ajudar as pessoas realmente a começarem a palestrar. Então, tenho uma ideia, mas não sei evoluir essa ideia, eu não tenho ideia nenhuma e não sei por onde eu começar. Eu ajudo a pessoa desde a parte de ter ideia até montar, construir a palestra, montar os slides, tudo e tal. Eu vou acompanhando, fazendo esse processo. Esse processo acontece todo por e-mail, então pode ser pessoas aí do Brasil inteiro, não tem problema. Esse é um dos focos. Os outros focos que eu tô agora é pelas redes sociais mesmo, né, em todas elas, Facebook, Twitter, Instagram, e tô no Telegram também, e eu tô agora criando uns vídeos no YouTube sobre comunicação, então tô gerando bastante conteúdo aí sobre comunicação, como vencer o medo, a timidez, então acompanhem se vocês têm interesse. E quando é que sai o livro? O livro? Não sei, mas então, há spoilers aí, eu vou fazer então aqui um comprometimento público aqui, eu vou me lascar. Mas eu tô hoje, assim, eu tô com uma turma hoje de 7 pessoas, fazendo uma mentoria gratuita, desde elas começarem assim do zero, assim, desde o porquê que eu tô palestrando até ter uma apresentação pronta. E isso vai acontecer tudo agora nesse mês de outubro. Já tá fechada a turma, a gente já começou tudo e tal. E a ideia é que isso vire um curso. Então eu quero fazer um curso sobre como se apresentar, como criar uma apresentação. Então não é só sobre TI, então é sobre comunicação assim em geral. Sobre palestras em geral, apresentações em público em geral. Então esse é o meu comprometimento aqui. Vai virar um curso, ele será lançado provavelmente esse ano ainda. Fernanda, a gente já está deixando o canal aberto para você. Você pode avisar pra gente que a gente dá um jeito de alguma forma divulgar isso aí, tá? Então, já que você tá comprometendo aí, a gente tá comprometendo com você também de ajudar. Apesar de que a comunidade hoje tá tão interligada que se você fala num grupo, no Slack ou no Telegram, já espalha, já pulveriza pra todo mundo. Mas aí a gente vai contribuir. Muito obrigada, é o comprometimento, mas é real mesmo, não é só... Eu quero, pelo menos esse ano, conseguir lançar esse curso, que é uma das vertentes, né, que eu tô hoje com o Help for Papers, que é essa parte de estimular mais a comunicação das pessoas, fazê-las apresentarem, palestrarem, se mostrarem mesmo pro mundo. Se perguntou também sobre a contribuição, né? Hoje, assim, contribuição ativa, assim, de participar do projeto em si, eu não tô com vaga aberta, até porque eu tô estruturando ainda algumas coisas aí, que eu não sei bem ainda como abrir vaga pras pessoas, mas uma forma de ajudar e participar, eu faço parcerias, ou com eventos, ou com qualquer coisa, pessoas, tudo e mais, parcerias do tipo, eu divulgo a pessoa me divulga, é nesse tipo de parceria. Ou quiser, de alguma forma, gerar conteúdo também, eu aceito. E eu acho que essas são as formas hoje. Se tiver alguma ideia também, pode vir falar comigo, que eu sou super aberta, sou só eu no projeto. Então, provavelmente, se você entrar em contato com qualquer coisa do Help for Papers, vai ser eu que vou responder. E aí, a outra vertente que também tem, além das redes sociais, feedbacks e tudo mais, eu tô agora participando de eventos fisicamente. Então, o Help for Papers está indo fisicamente pros eventos. E eu sempre tô fazendo alguma dinâmica, alguma coisa. Então, eu fui na Brasil JS, agora desse ano, eu levei o banner, tudo tal, fiz um sorteio de algumas coisas. E eu levei também os cartazes, que é o que eu tô fazendo agora alguns vídeos sobre isso. Que eu tinha perguntas nesses cartazes. Então, o que é falar em público pra você? O que é comunicação? Quais seus medos? E as pessoas podiam escrever post-its lá sobre os medos delas. Então, eu descobri que outras pessoas também têm os mesmos medos que você. Geralmente isso acontece bastante. Então, eu tô bastante com isso. E eu tô acabando levando também o Help for Papers através das apresentações. Eu apresentei agora uns 2 eventos, de apresentar o evento em si, só que eu não apresento o evento no sentido de só falar quem é o próximo palestrante. Eu tô trazendo dinâmicas de comunicação, então fazer alguém conhecer uma pessoa nova, fazer as pessoas se conversarem, fazer as pessoas se entenderem seus medos e tudo mais. Como eu estou hoje com o Help for Papers, eu tô tentando trazer pras minhas coisas mais
mais disso, né? Mais de se comunicar, se expressar, trazer dinâmica, trazer as pessoas se interagirem, porque em eventos geralmente a gente vai lá, senta, assiste palestra, vai embora. Então não, eu quero que as pessoas se conversem, se conheçam, e eu sempre tive essa dificuldade, né, de conhecer pessoas novas em eventos. Eu ia, sentava quietinha e ia embora sem falar com ninguém. Então eu quero trazer isso para as pessoas de alguma forma que meio que, vamos dizer, obrigue, entre aspas, né, elas a se falarem com os outros, e vencerem essa timidez e verem que a outra pessoa não é nenhum bicho papão ali, né, que ela tá ali também para te ajudar ou para te conhecer também. Então eu tô trazendo isso bastante tanto para as minhas palestras, quanto para as apresentações, quanto para os eventos onde eu tô tentando trazer bastante essa parte de se comunicar. Eu gostei de uma parte da sua palestra no Frontin Sampa, que você começa a andar no meio da plateia, você vai lá, desce do palco, vai subindo escada, aí você vai percebendo assim, você até fala assim, esse pessoal aqui tá ficando um pouquinho mais tenso, o pessoal lá de trás já tá ficando mais calmo, aí você vem assim, de repente, tá com um papelzinho na cara da pessoa assim, a pessoa fica meio sem reação. Então, assim, eu gostei muito desse negócio que você fez nessa palestra. É muito daquela coisa de ser espontâneo, né? Por isso que é legal no evento você ir sozinho, né? Sim. Porque quando você vai com outra pessoa que é seu amigo, normalmente você acaba se fechando naquela bolha e não interagindo com o pessoal. Exatamente. Ou quando vai só as duas pessoas, às vezes a timidez é tão grande que as duas pessoas formam Um escudo. Formam ali um bloquinho, um escudo ali que também não conversa com ninguém. O bacana, assim, do evento que a gente foi, que eu e a Jess fomos, é que as pessoas reconheciam a gente, nem sempre a gente estava junta, e aí depois quando a gente se encontrava, aí tirava foto com todo mundo e tudo mais, eu achei isso bacana, mas a Jess, ela ficou andando muito com meu marido lá. Esses dois ficaram de duplinha, e eu ficava rodando que nem uma barata tonta lá. Isso acontece bastante. De você sempre, né, ficar ali você tá acomodando com a pessoa que você conhece. Eu tenho uma coisa que eu tô fazendo hoje, que eu também preciso vencer a minha timidez, os meus medos. E fica a dica aí pra quem quiser testar. Eu sempre vou andar pelo evento assim, saio andando. E sempre tem aquela parte que tem os patrocinadores ou os estandes de empresas, né? Uhum. E eu me proponho o quê? Essas pessoas, elas querem falar com você. Elas estão abertas pra falar com você, porque elas querem vender o produto delas. Então eu me proponho aí falar com essas pessoas. Só que não só ir pra falar assim, não só pra ir ficar escutando o que elas estão falando. Começar a conversar, perguntar do produto delas, ou perguntar alguma coisa sobre elas e tentar gerar ali uma conversa. E isso tem me ajudado também a falar com pessoas que eu não conheço, que eu não faço ideia de quem sejam, e testando isso de como que funciona. Então, se você é tão tímido que você não consegue falar com uma pessoa diferente, tenta ir falar com as pessoas que estão nas empresas, porque elas querem falar com você. Então, é muito mais fácil, mais simples. Elas não vão fechar a cara pra você. Super concordo. Eu já fiz a tática. Já deixar esse desafio, né? Para as pessoas tentarem vencer um pouquinho a timidez. Agora vamos dar as diquinhas de ouro aqui para as pessoas. Eu tô querendo palestrar. Na verdade, não. Primeiro eu quero ir no evento. Aí, só que às vezes eu não quero ir num evento tão grande. O que você me fala, assim, do que eu poderia fazer? Pra ir num evento, que não fosse tão grande? Vamos supor que eu quero primeiro ir num evento, mas eu ainda não sei, por exemplo, igual a gente citou vários eventos grandes aqui, mas às vezes eu ainda sou muito tímida, eu quero já começar em evento, mas eu ainda não sei como é que eu faço pra vencer a timidez. Eu tô falando aquelas pessoas que são bem tímidas mesmo, que são muito retraídas, que nem conseguem, tem gente que até que fala que é antissocial. Tá. Pra evento, se você, por exemplo, evento grande, geralmente o contato, vamos dizer, é menor, né? Porque tem tanta gente ali que é mais difícil você falar com as pessoas. No caso, você quer vencer a timidez, eu recomendo bastante ir pra Meetup. Meetup geralmente é menorzinho e não sei o que acontece no Meetup, mas que as pessoas acabam se conversando, sabe? É muito difícil alguém ficar totalmente de fora nesses Meetups que são menores, né? Porque tem Meetup que às vezes tem 100 pessoas, que pra mim já não é mais tão considerado Meetup assim, né? Já é um evento maiorzinho, né? Exato, já é um evento médio ali. Mas tem Meetup, tem que ir na plataforma do Meetup e começa a procurar vários que tem lá. E vai atrás disso, vai no Meetup, vê. Às vezes alguém começa a conversar com você, às vezes você não precisa nem fazer esforço nenhum. Tem Meetups que já se propõem a gerar essa conversação. Tem às vezes Meetup de empreendedorismo, tem Meetup de inglês, que é pra gerar conversação em inglês ali, e que meio que você tem que falar com alguém, né? Porque senão não faz sentido. E nesses tipos de Meetup, eles acabam te
forçando, o ambiente dele já te força a meio que você ter que falar. Por mais tímido que você seja, às vezes alguém vem falar com você. Uma dica assim, não quer evento grande, meetup eu acho que é o melhor lugar para você conversar e conhecer gente nova. E você acha que também um meetup seria também uma boa oportunidade para eu começar a palestrar? Com certeza. Eu não comecei palestrando em meetup, porque na época que eu comecei nem tinha tanto meetup assim, eu nem sei se existia já meetup, mas tinha muito pouco. A questão do meetup é que ele é pra pessoas, número de pessoas menores, né? Então, às vezes é pra 30, 15 pessoas. Os meetups, eles abrem mais portas pra quem tá começando. Então, eu mesma participei da organização do meetup do TC Talks, que lá a gente abria bastante, a gente abre, né? Eu não faço mais parte da organização, mas abre bastante porta pra quem tá começando. Eu acho que palestrar em meetup é mais, a entrada é mais fácil. A entrada ali pra você começar a palestrar, porque às vezes os eventos maiores, eles dão oportunidade, mas eles não dão tanta oportunidade assim, né? Porque às vezes o peso é maior, né? Você tá ali num evento grande, o peso é maior, tanto pro evento quanto pra você. Eu recomendaria bastante começar palestrando em meetup, procura primeiro vai no meetup, vê aquele meetup que você se sente mais confortável, que o público também você se sente confortável, porque geralmente o meetup, ele tem aquele ambiente que é do meetup, né? Então, geralmente tu muda daquilo. Então, vê qual que você se sente mais confortável, qual que você se sente mais ambientado, e aí depois, se eles abrirem Call for Paper, manda o Call for Paper pro meetup. E aí, por exemplo, se você não passar para aquele meetup, manda para outro. Às vezes, assim, as pessoas se chocam porque elas fecham, né? Porque elas não passaram para palestrar em algum lugar. Não tem medo, porque assim, cada evento tem uma proposta diferente e às vezes a sua palestra não tá alinhada ali com a proposta do evento. Então, manda Call for Paper pra tudo que é canto, que uma hora certeza que você passa. Eu queria aproveitar, assim, pegar um ganchinho, já que você falou de blog, que você tem um blog, vou voltar um pouquinho falar da sua condição de diabética, mas para outras pessoas pensarem em outras circunstâncias. A gente, às vezes, fica preocupado muito no técnico. Por exemplo, eu quero fazer artigos no Medium, por exemplo, sobre front, ou sobre back, ou, eu aprendi essa técnica, ou então tem essa coisa nova aqui. Mas, às vezes, você pode aplicar todo o seu conhecimento técnico em alguma outra coisa que pode ajudar as pessoas. Igual você faz o seu diabetes mais doce. Então, você usa todo o seu conhecimento ali. Por exemplo, eu tenho pré-diabetes e eu tenho intolerância à lactose. Pelo menos a minha intolerância à lactose, ela é muito controlada. Gente, eu sou mineira que toma leite, come queijo e tudo quanto é laticínio, eu consigo me controlar, assim, pra não me fazer mal. Igual você falou, tem toda uma técnica, todo um conhecimento. Então, assim, dentro disso, você sai fora totalmente da sua área. Como que você daria dicas para as pessoas de falar de outras condições, sabe? Você falou da timidez, você resolveu com palestra. Você quer aprimorar a parte técnica, então você vai receber uma mentoria ou você também pode dar uma mentoria para melhorar a sua parte técnica. Mas quando você tem alguma condição totalmente aleatória, fora disso, e você quer ajudar as pessoas? Eu acho que assim, as coisas elas acabam se conectando no final, né? Mesmo apesar de eu estar trabalhando com tecnologia, comunicação e diabetes, parece que são coisas totalmente aleatórias. Mas não são tão aleatórias assim, elas se conectam de alguma forma. A parte principal é você mostrar e compartilhar aquilo que você sabe. Porque com certeza você vai ajudar alguém. Então, eu comecei a criar o blog da diabetes e compartilhar as coisas que eu sabia, de uma forma que é a forma da Fernanda de falar e de entender as coisas. E o que eu recebi de feedback e cresceu aquele negócio de uma forma que eu não imaginava, assim. E é isso que pra mim era importante. E outra, eu fui aprendendo muita coisa no processo. Eu aprendi como descobrir qual que é o meu público, quem é meu público, os melhores horários pra postar, os melhores conteúdos, o que faz mais sucesso, o que faz menos, como lidar com eles, como que atrelar a tecnologia no meio disso tudo. Porque assim, a gente tá numa área que é tecnologia, que é uma área que se encaixa com qualquer outra coisa. Então, a gente pode ensinar tecnologia usando, às vezes, alguma condição que a gente tenha. Então, por exemplo, eu tenho diabetes. Eu posso usar a tecnologia para fazer um aplicativo para melhorar minha vida como diabética. Eu acho que as coisas, elas se conectam de alguma forma. E todo mundo tem algum conteúdo para compartilhar, tem algum conhecimento para compartilhar. Seja ele série, música, anime, esportes, taekwondo, sei lá. A gente falar de podcast, né? Exatamente, qualquer coisa. E essas qualquer coisas, elas podem te ajudar no seu trabalho atual, inclusive. Então, por exemplo, a comunicação, ela me ajudou no meu trabalho atual com um monte de coisa. A diabetes
me ajuda também com algumas visões que eu não teria se eu não tivesse ela. Ajuda no planejamento, a ter as coisas ali montadas certinhas e tudo mais. Então, assim, tudo te ajuda. Então, por exemplo, montar um blog, eu acho que é uma experiência sensacional, porque você tem a questão de postar sempre, é igual podcast, acho, né? Você tem que sempre estar ali, né? Você tem que ter uma recorrência, você tem que estar postando sempre, você tem que ir atrás de conteúdo. Se você for lidar com entrevista ou qualquer coisa, você tem que ir atrás das pessoas, você tem que saber o que o seu público gosta, você tem que montar uma marca, fazer parceria, isso te ajuda no seu trabalho atual de tecnologia. Então, é uma coisa assim, eu acho que o mais importante é o porquê que você tá fazendo isso, né? Então, eu acho que o mais importante é assim, acha alguma coisa que você gosta, que você tem paixão realmente, porque se você não tiver, se você não gostar, não tiver paixão, se você estiver fazendo só porque eu tô falando pra fazer, por exemplo, ou alguém tá falando pra fazer, você não vai conseguir fazer isso. Você vai largar, vai desistir, qualquer coisa vai acontecer e você não vai fazer. Então, eu acho que assim, acha alguma coisa que você gosta, que você tem paixão, e investe nesse negócio e começa a conectar as coisas. Na verdade, nem começa a conectar. As coisas vão se conectando no decorrer do processo. Numa hora você fala assim, nossa, hoje eu tô vendo que a tecnologia, ela tá se conectando com a diabetes, tá se conectando com a minha comunicação. Que todas essas coisas estão se conectando no que a Fernanda é hoje. Então, isso eu fui descobrir o quê? Depois de, nem sei quantos anos que tem o blog do Diabetes Mais Doce, deve ter uns 3, 4, 5 anos, sei lá. Depois de vários anos, eu fui descobrir que ela se conecta com tudo. Então, às vezes, não tá tão claro na hora que você tá criando, que assim, a gente fica querendo criar o produtinho perfeito, né? A gente já pensa já no produto final, ao invés de pensar na construção dele, né? Eu acho que assim, só tira do papel. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer pra tirar do papel? Ah, eu tenho que fazer um post. Então faz esse post. Depois pensa no que isso vai virar. Ah, eu tenho que criar um nome. Cria um nome. Depois você pensa no logo. Não precisa pensar no logo agora. Não precisa pensar na marca. Não precisa pensar, sabe? Vai por etapas. E vai tirando do papel. Uma hora isso começa a girar e você começa a ver o que vai virando no caminho. Só tem que tomar cuidado pra ter certeza que não vai virar podcast. Porque daí depois fica sério o negócio, né? Porque assim, tudo que tu falou, os passo a passos, foram os passos que a gente passou pro podcast, sabe? Não tem muita diferença, não. Uhum. É a mesma coisa. Você chegou num blog, a gente chegou no podcast. Exatamente, agora eu tô virando youtuber. Ou seja, o segredo é começar. Começar e fazer o que gosta. E assim, não tem ninguém falando sobre botões rosas em CSS. Você cria um grupo pra falar de botão rosa em CSS, entendeu? E vai lá, seja o primeiro a fazer. Ou se já tiver alguém que faça isso, faz do seu jeito. Porque vai ser a sua marca, o seu nome, o seu jeito que vai estar fazendo aquilo. Então vai ser provavelmente diferente. Porque muita gente fala assim, mas já tem alguém que fez isso. Já, mas vai lá e faz. É o que mais perguntam pra gente. Eu não sei se pergunta muito pra Jess, mas é o que mais me perguntam. Quando a pessoa que tá criando, quer criar um podcast, alguma coisa assim. Eu quero criar um podcast, por exemplo, vamos falar sobre diabetes. Mas diabetes, aí às vezes eu sei de algum podcast, aí eu falo assim, olha, tem esse. Ouça esse e faça diferente, de alguma forma. Exato. Porque tem gente que às vezes quer pegar um podcast de sucesso, igual a gente tem aí o Jovem Nerd, e quer fazer uma cópia idêntica. E não adianta, eles têm a fórmula de sucesso deles e você tem que criar a sua. E eles já têm aí uma construção de anos e não adianta você querer embarcar na onda deles que depois de 2 meses você não vai conseguir. Porque eles já provavelmente erraram muito, se adaptaram, foram trocando até chegar no jeito que eles têm hoje, né? E que é o caso também das palestras, né? Exatamente. Você vai lá, faz a primeira você acha que não se saiu bem, você tem que melhorar em alguma coisa, aí o bom do Help for Papers é isso, né? Sim, e assim, até hoje eu tenho minha primeira palestra gravada, e aí às vezes eu assisto ela e eu falo, caramba, como eu mudei, sabe? Porque eu fui vendo que algumas coisas não funcionavam, outras funcionavam melhor, outras que eu gosto mais de fazer do que outras. Então, assim, você vai se adaptando em todo esse processo e não tem problema nenhum nisso. E você vai vendo também o que você gosta, o que você não gosta nos outros. Então, que nem você falou, eu passei o podcast que eu conhecia. Beleza, escuta esse podcast que você conhece, vê o que você gosta mais e o que você não gosta. E aí faz melhor o que você não gosta. E aí você vai criando ali o seu jeito e vai dando forma naquele negócio de uma forma diferente. Fernanda, aonde que te encontra para as pessoas entrarem em contato, procurar saber? Eu acho que a forma mais fácil é no meu site, que é fernandabernardo.com.br, que lá tem todos os outros links, que tipo, tem Twitter, Facebook, e-mail, tem todas as coisas. Então, em qualquer lugar me encontra. E lá eu acho que é a porta de entrada para todos os lugares. Tem todas as minhas palestras, o meu curso, tem o Help for Papers, lá tem entrada para tudo. Tá, agora se eu quiser ir já no Help for Papers direto. Tá, o Help for Papers, ele também tem um site, que é helpforpapers.com.br,
e é Help 4 Papers, né? E lá já tem o link tanto para as redes sociais, quanto para newsletter, quanto para o feedback também. Então, para participar do processo de feedback, lá já tem o link certinho. Legal. E você falou que o seu aplicativo é só pra você, né? Não tá publicado não, né? É, por enquanto é só pra mim, porque eu ainda tô com medo de lançar e tá em fase de teste. Já tá em 6 meses, acho que eu tô testando 6 meses já esse negócio. Fernanda, a gente gostaria de agradecer muito. Eu tenho certeza absoluta que quem estiver ouvindo esse episódio e sentir estimulado ou estimulada a melhorar a comunicação de alguma forma, a gente vai deixar todos os contatos da Fernanda. Se a gente puder, de alguma forma, também ajudar, estamos aí também, de alguma forma acrescentar alguma coisa que a Fernanda falar. Se a Fernanda também não atender vocês procurar a gente, que a gente vai lá e fala com ela, vai lá, conversa. Mas eu respondo sim. Eu sei que você responde todo mundo. Você é uma simpatia de pessoa. Obrigada. Aliás, pessoal, não procura a Fernanda só por causa disso, não. Ela tem muito material aí. Eu dei uma stalkeada básica nela e, assim, o básico já foi muito bom. E você que tá ouvindo a gente, quer algum incentivo, alguma motivação pra continuar na área e tudo mais, também procura ela, procura a gente. Tem muita gente que procura, inclusive eu tenho que responder umas pessoas que mandaram uns feedbacks aí e eu ainda não tive tempo, nem a Jessie. Tá complicado ainda, nós estamos organizando, mas vai dar tudo certo, vai tudo se encaixar. E se tiver mais alguma consideração, alguma coisa a falar, fique à vontade. Obrigada pelo convite, obrigada por tá gravando aqui hoje, né, com vocês. Com certeza, qualquer pessoa que também estiver aí ouvindo, pode entrar em contato, pode vir perguntar, quiser saber mais sobre algumas coisas que eu passei ou qualquer coisa, pode vir falar. Ou se quiser uma ajuda, eu sou super aberta aí pra ajudar, porque eu já passei por muitas coisas também, então eu sei que às vezes é bom ter alguém que você possa conversar. Então podem vir falar e eu acho que é isso mesmo. Eu só quero dar um recadinho antes de encerrar. A gente vai fazer uma troca de infra, então a gente vai trocar o nosso servidor. Provavelmente quem está ouvindo a gente pelo Spotify aí, vai ter um impacto, vai perder a assinatura. Então, assim, vocês vão conferindo se todo dia 10, todo dia 25, se tá tendo, mais ou menos esses dias tá tendo atualização. A gente vai avisar nas redes sociais também, essa troca, e aí, quando a gente trocar, vocês fazem essa assinatura de novo. Não vai ter problema nenhum pra quem assina pelo agregador, pra quem vê a gente pelo YouTube, vê não, né? Ouve a gente pelo YouTube, pelo iTunes, nada disso vai impactar, só vai impactar mesmo lá no Spotify, ok? Então tá bom. Ok. Fernanda, um beijão pra você, um beijão pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí, e tchau! Tchau!